Hoje a gente vai começar uma série nova chamada Justiça, a generosidade inspirada pela graça. A intenção é aprender o que é justiça, enquanto a gente também apresenta as ações da nossa igreja que nós temos feito, entendendo que isso é justiça, e a oração da gente é que isso tenha e sirva como um movimento impactante na nossa igreja, que a gente crie muitas outras frentes de justiça, da mesma forma como a gente viva a justiça. Quero começar com um texto de Mateus 5:6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa mensagem, ela é pregada por Jesus, conhecida como o Sermão do Monte. Então, são as primeiras palavras de Jesus no Sermão do Monte que nós temos registros. Quando a gente lê o livro de Mateus, a gente vai ler que Jesus ele começou a pregar e diz que ele pregava dizendo: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, o conceito era simples, ele só falou sobre isso. Mas a partir daí, a gente tem um sermão grande que foi ensinado por Jesus e a gente tem os registros desse sermão. E ele começa chamando, ou ele começa nessa introdução desse sermão, ele fala daquilo que nós conhecemos como bem-aventuranças. No verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando a gente lê bem-aventurados, a palavra quer dizer feliz, mas não é um feliz qualquer. Não é aquele felizinho assim, meu time ganhou de 4-2 do Inter. Não. É o feliz que diz, meu time foi campeão em cima do Palmeiras. Sabe esse feliz desse porte, desse naipe? Quando ele diz feliz, bem-aventurados, é o aventurado, bem-aventurado, é o felizão, feliz pra caramba, feliz em amplitude, magnitude máxima. Feliz os que têm fome e sede de justiça. Esses são felizes. Então, se Jesus abre os discursos dele dizendo que a felicidade pertence àquele que tem fome e sede de justiça, interessante que ele não descreve o que é felicidade, mas ele diz que aquele que é muito feliz, ele faz determinadas coisas. E o que é que ele faz? Tem fome e sede de justiça. O que é justiça na Bíblia? Como é que a gente pode descrever? Qual é o significado da justiça? Quando a gente lê no hebraico, Velho Testamento, ele vai apresentar duas palavras que definem justiça. A primeira é mishpat, que significa dar às pessoas o que lhe é devido. E o que é? Punição justa ao culpado e proteção e cuidado ao inocente e vulnerável. Isso é justiça. É você praticar o que é devido às pessoas. Aquele que errou, a punição, e o que acertou, ou que está carente, necessitado de alguma coisa, a gente trabalha desse. A outra palavra é o tzedakah. A ideia dela é viver de forma justa diante de Deus e das pessoas. Ou seja, justiça na Bíblia, ela trabalha naquilo que eu sou e naquilo que eu faço. O tzedakah é aquilo que eu sou. Eu sou alguém que vive de forma justa diante de Deus e das pessoas. E a consequência de tudo isso é o mishpat, aonde eu vou dar às pessoas o que é devido. Aquele que é punição, punição, e aquele que é cuidado e atenção, cuidado e atenção. Pensando um pouco mais nisso, na abrangência da justiça de acordo com a palavra, a gente vê a abrangência no seguinte sentido. Existe a definição de justiça e a sua abrangência ela é redentora. Ela traz para nós, envolve para nós o ser declarado justo por Cristo. Então, por exemplo, Romanos 3, 23 a 25, se você ler esse texto, você vai ver o seguinte, que era da nossa parte, todos nós estávamos mortos, porque nós estávamos em pecados e fomos destituídos da graça de Deus. Todo ser humano foi destituído da graça de Deus por causa do seu pecado, estava condenado. Como é que Deus aplicou a justiça? Em Cristo. Em Cristo, na justiça redentora de Cristo, aonde ele é a propiciação, ele é aquele que
cumpre a justiça, que traz sobre si o peso da justiça, que faz com que aquilo que é justo seja executado. Por exemplo, na nossa redenção, o justo é que nós estejamos mortos mesmo de fato, porque o pecado promove a morte. Então é justo que estejamos mortos. Então como é que Jesus aplica a justiça? Ele morre. E quando ele ressuscita, ele tem a capacidade de nos dar vida. E dessa forma, a justiça é cumprida em nós e nós somos vistos por Deus justo. Ele olha para nós e diz: não há em vocês erro algum. Vocês são justos, porque meu filho morreu por vocês, pagando o preço daquilo que era justo, e a justiça foi executada. Então, quando a gente pensa em justiça na Bíblia, a gente tem que pensar nessa justiça redentora. É Cristo quem nos salva. Ele é a propiciação do nosso pecado. Nele a justiça foi executada. E a partir dele, nós desfrutamos da justiça eterna, da salvação em Cristo Jesus. Isso é justiça. A segunda característica tem a ver com uma justiça pessoal. A vida reta, ética, a santidade. Salmo 106, 3 diz: como são felizes, mais uma vez, felizão, os que perseveram na retidão, os que sempre praticam a justiça. E quando a gente está falando dessa justiça pessoal, a gente cansa de falar aqui na igreja, de que a gente tem que deixar a vida para trás, aquela vida marcada pelo pecado para trás. Nós recebemos uma nova vida, temos marcas dessa nova vida, precisamos experimentar cada vez mais o que é viver na graça, na misericórdia, trazendo as marcas de Cristo para nós. E isso em toda e qualquer esfera que estejamos inseridos, seja no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa família, e a gente vai viver de forma ética, reta, justa, porque isso é justiça. Então, quando nós olhamos a nossa igreja prega bastante a respeito da justiça redentora. Ela prega bastante da justiça pessoal. E ela também fala bastante da justiça legal, da jurídica. O julgamento justo, sem corrupção, viver de acordo com a lei, não estar fora da lei. Porque o ser cristão é isso. Então, quando o povo vai entrar na terra prometida, Deus chega em Deuteronômio 16, 18 a 20 e diz o seguinte: nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Nomeiem esses juízes para que eles julguem o povo com justiça. E presta atenção, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Ou seja, vocês vão aplicar a lei, vocês vão viver a lei de forma íntegra, intensa, verdadeira. Não vão acochambrar, não vão dar jeitinho, não vão escolher para vocês juízes corruptos, e nem vocês serão corruptos. Pelo contrário, vivam a justiça legal, jurídica, apliquem isso. Isso para nós é óbvio, né? Um cristão tem que cumprir o que a lei manda. Por exemplo, se a sua carta foi cassada ou suspensa, você não pode dirigir. O que isso significa? Eu não posso dirigir. E não vou dirigir. Porque isso é justiça. Isso é viver a Cristo. Isso é estar dessa forma. Correto. Da mesma forma como a justiça redentora é importante, a justiça pessoal é importante, e a pessoal se mistura na jurídica, na legal, então se eu quero viver uma justiça pessoal, eu também tenho que estar lidado com a justiça jurídica legal. Se eu comprei um terreno e vou vender o terreno, eu vou declarar o valor certo, correto. Eu não mascaro. Isso é justiça. É para isso que nós somos chamados. Agora, tem um quarto viés, uma quarta faceta, que é a justiça social. Cuidar dos vulneráveis e agir com equidade. A gente vai ver daqui a pouco Zacarias 7, 9 a 10, onde ele diz que é responsabilidade do povo de Deus viver essa justiça social.
essa justiça que cuida daqueles que são vulneráveis, essa justiça que trabalha com equidade, essa justiça que olha para os mais fracos, aqueles que estão à mercê da sociedade, é obrigação nossa de cuidar dela. Agora, quando a gente vai para o texto de Zacarias 7, de 9 a 10, a gente começa a enxergar essa abrangência dessa justiça social. O texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Ou seja, a gente está olhando aqui um texto que ele vai trabalhar uma questão de justiça bem interessante. Olha o movimento do texto, o fluxo do texto. Ele começa dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que está dizendo? O Senhor. Então Deus diz desta maneira. O que é que ele diz? Administrem a verdadeira justiça. Então a gente tem que cuidar de viver e aplicar a verdadeira justiça. Não é uma justiça mascarada, integral, que satisfaz de um ponto, mas não satisfaz o outro. Me é interessante de uma área, mas não é interessante. Não, administrem a verdadeira justiça. E mais, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. A justiça tem que ser feita. Mas no meu povo, o Senhor dos Exércitos está dizendo, não basta somente a justiça ser feita. A misericórdia e a compaixão também tem que ser aplicada a essa justiça. Ou seja, a justiça de vocês tem que ser muito maior do que essa justiça que a lei manda. Por isso é que lá em Mateus, no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: se a justiça de vocês não for maior da dos fariseus e escribas, que são aqueles que vivem a lei, essa justiça de vocês não vale nada. Porque a justiça do meu povo não é aquela que só cumpre o que é mandado, mas faz muito mais do que isso. Oferta muito mais do que essa lei. E aí ele vai dizer, e tem foco, viu, gente? Essa justiça não é para com vocês somente, mas eu quero que vocês cuidem da viúva, do órfão, dos estrangeiros e necessitados. É o top 4 daquela época, dos vulneráveis, dos carentes, daqueles que precisavam de uma ação de fato do povo para com todos. Ele fala da viúva, das mulheres sem amparo social ou econômico, porque naquela época, uma viúva, a mulher perdia o seu marido e não tinha ninguém da família que pudesse vir resgatá-la. Dizer, não, ela está aqui, está sob nosso cuidado, está debaixo da nossa família, continua sendo família. Essa viúva estava perdida. Ela era colocada como uma escória, não tinha função, era algo obsoleto, que inclusive atrapalhava a comunidade. E aí o Senhor dos Exércitos está dizendo, vocês vão aplicar a verdadeira justiça com muita misericórdia e compaixão para este grupo. Da mesma forma como ele fala dos órfãos. Por quê? Porque eles estavam no mesmo caminho que as viúvas. O pai morreu, ninguém resgatou, os caras estão à mercê. Perde tudo. Te lembra da passagem de Elias e a viúva de Serepta? Lembra disso? Aonde ela... Foi a viúva de Serepta? Foi. Aonde ela estava ali, sem comida, tinha um pouco de azeite, pão e farinha, e Elias pede para ela, olha, eu queria que você fizesse um bolo para mim. Ela falou, não vou fazer para você. Eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E nós vamos comer, e depois a gente vai sentar e esperar para morrer, porque esse é o último recurso que nós temos. Então a gente olha o texto bíblico, ele está dizendo, é desses aí que vocês vão cuidar. Como ele fala do estrangeiro. O cara saiu da terra dele por algum motivo e veio para cá. E as leis que favoreciam o estrangeiro, Israel, era como quem dissesse, considere esse cara um dos nossos. Trate esses caras como um dos nossos. O cara chegou à noite, ficava sentado ali na fonte onde o bairro, a comunidade se reunia. Era obrigação do povo abrir a casa para aquele estrangeiro. Cuidem dos estrangeiros, porque eles estão aqui, eles não têm laço familiar, eles não têm terra, não têm trabalho, eles precisam de ajuda.
E ele termina falando dos necessitados, pessoas em extrema pobreza ou exclusão, ok? A gente está vendo os top 4 lá da época de que essas leis começaram a vigorar lá em Judá, aonde o Senhor dos Exércitos tinha a preocupação que essas leis fossem administradas. E aí eu me pergunto, quem representam esses grupos hoje? Quem eu e você poderíamos olhar para a nossa sociedade e dizer: "Esses daí são parte desses top 4"? Eu acho que a gente pode pensar em mulheres que o marido foi embora de casa e elas estão com a responsabilidade de trabalhar muito para sustentar os filhos sem apoio algum. Não necessariamente são mulheres em extrema pobreza, mas em alguns casos são também. Vítimas de violência doméstica ou de abuso. Idosas sem rede de apoio. Idosas e idosos que a nossa sociedade considera como obsoleto, algo que nos custa, que é um peso. Crianças em situação de rua ou em abrigos, adolescentes expostos à violência domésticas ou negligência, jovens em conflito com a lei ou fora da escola, pessoas vindas de outro país em busca de melhores condições de vida, imigrantes em situações irregular, sem acesso a direitos básicos, refugiados que enfrentam barreiras linguísticas e culturais, indivíduos sem moradia fixa, vivendo em condições precárias, pessoas desempregadas e o que tudo mais acarreta numa pessoa desempregada, sem acesso a serviços de saúde ou educação. A nossa série, essa série, ela tem a intenção de ensinar o que é justiça social. O nosso foco das 4 frentes da justiça, da abrangência da justiça, a gente vai olhar o que é justiça social, porque as outras 3 a gente tem falado e falado com uma certa frequência. E a nossa intenção é apresentar também tudo o que a nossa igreja tem feito nessa área. E a gente tem feito bastante coisas. E talvez você não saiba do que a gente tem feito. E ao mesmo tempo desafiá-los a se envolverem nos nossos projetos, a participarem dos nossos projetos, mas bem como a terem os olhos abertos, porque tudo que é injustiça onde nós estamos inseridos, e como povo de Deus, que obedece ao Senhor dos Exércitos, ir de frente com toda, tentando a sanar os problemas das injustiças do nosso tempo. Ou seja, a justiça social é um dos aspectos da justiça total, mas é esse o aspecto que a gente vai trabalhar nessa série, combinado? A questão é que existem interpretações sobre justiça social, e isso é importante a gente entender, porque essas interpretações, elas têm gerado divisão, conflitos. Se a gente não entende isso aqui, a gente talvez esteja participando de alguns conflitos. A primeira questão é que a justiça, ela pode ser definida como extensão do evangelho, ou seja, para essa visão, a prática da justiça social é parte inseparável da missão cristã. Ou seja, evangelizar, proclamar a justiça redentora, ela é fundamental, mas é tão importante quanto trabalhar nas outras esferas da justiça, aonde nós vamos promover transformação de estruturas. Ou seja, nessa questão, tanto a evangelização como a transformação de estruturas são as duas faces da mesma moeda. E que a ideia principal é que o reino traz redenção pessoal, mas também impacto social. A segunda visão ou interpretação de justiça é como uma consequência pessoal do evangelho. Aqui, a prioridade é, sem dúvida nenhuma, a transformação espiritual dos indivíduos. É a justiça redentora. A justiça social ela é desejável, mas vem depois da salvação pessoal. Então, a missão principal é salvar almas. Depois,
naturalmente essas almas mudarão o mundo à sua volta. E tem uma terceira vertente, aonde a justiça ela é considerada como uma distração do evangelho. Justiça, para alguns, a ênfase na justiça social pode desviar da missão verdadeira, que é o anúncio da salvação. A justiça ela tem à frente somente de ser justiça redentora. A preocupação é que o ativismo social ele substitua a proclamação da cruz. Isso aconteceu em algumas vertentes, sem dúvida alguma. Mas eles defendem que sem regeneração espiritual não há verdadeira justiça. E toda reforma externa seria temporária. Interessante que, a partir disso, por que justiça social causa tanta divisão? Então vamos lá. Primeiro, por causa das definições diferentes de justiça. Então, para alguns, justiça é apenas aplicar a lei corretamente. Punições justas, julgamento imparcial. Isso é justiça. É fazer a justiça valer. Eu espero a justiça. Recentemente eu ganhei uma ação e a advogada escreveu: a justiça, ela tarda, mas não falha. Por quê? Porque a nossa expectativa é que a justiça seja isso aí. A aplicação da lei corretamente, trazendo punições justas e julgamentos imparciais. Para outros, a justiça inclui uma equidade material, uma distribuição justa de recursos, de inclusão dos marginalizados e assim por diante. A definição de justiça gera divisão. Uma visão de justiça e outra visão de justiça entra em conflito. Afinal de contas, visão mais visão dá divisão. Segunda coisa, o medo de ideologias ou de teologias diversas. Muitos evangélicos temem que o discurso de justiça social traga consigo ideias como do marxismo, do relativismo moral e o que isso promoveu, como a teologia da libertação ou ativismos políticos que são antibíblicos. Confundem, e às vezes com razão e às vezes sem razão, que movimentos legítimos de justiça com agendas ideológicas. Mas a grande questão é o medo da ideologia e da teologia. E o medo, ele acaba dizendo a gente não deve falar sobre justiça social. A terceira coisa são as prioridades da missão, né? E elas divergem a partir do seu conceito, da sua conceituação. O principal chamado é mudar correções ou mudar sistemas? Corações ou mudar sistemas? Alguns veem a igreja como um agente de transformação estrutural. Outros como uma comunidade separada, focada na redenção individual. Você precisa aceitar Jesus Cristo e isso é suficiente, mais nada além disso. E a terceira, e a quarta e última coisa é a polarização política. A justiça social no Ocidente, onde a gente vive, ela se mistura facilmente com debates de direita e esquerda. E assim, irmãos em Cristo, mas com visões políticas diferentes, entram em conflito. Não sobre o evangelho em si, mas sobre as aplicações práticas. E a verdade é que a gente tem experimentado muito disso. Muito disso. Porque a visão de justiça ou a definição de justiça social a gente pode encarar de várias frentes e cada um tem a sua, isso tem gerado conflito. Porque para alguns a definição de justiça social é algo que foi e que defende um lado da ideologia, isso é errado, é perigoso. E eu confesso para vocês o seguinte, eu entendo o medo. Eu entendo o medo, porque de fato a esquerda roubou a definição de justiça social e trouxe para si como se fosse algo deles. Teologia, por exemplo, como da libertação, aonde exclui a redenção e trabalha somente nessa justiça social. Ok.
A esquerda falou isso. E a partir daí, as replicações disso. Meu corpo, minhas regras, vamos a favor do aborto, das drogas, da homoafetividade e assim por diante. Ok. Pauta de esquerda, fundamentada numa visão errada, que rouba para si, mas o problema é que a direita vira para a justiça social e diz: "Isso é pauta de esquerda, a gente não deve conversar. É perigoso, exclui". Mas quando a gente olha a Bíblia, justiça social é bíblico. E o que cabe a nós? Falar, falar. E não é porque nós falamos que somos comunistas. Muito pelo contrário, eu não me alinho com a esquerda. E pautas que vocês levantam vocês levantam, que é levantada a respeito de aborto, drogas, a homoafetividade, e assim por diante, eu repudio. Sei que Israel, Caleb também, e vira e mexe estão dizendo: Israel, Caleb e André são comunistas. Isso é mentira, não é verdade. Se você olhar para o Israel e para o Caleb, até parece, mas eu não. Entendeu? Parece um pouco Marx, Engels, os caras parecem, mas não são. E a pauta da nossa teologia é uma pauta de uma teologia bíblica. O que é que a Bíblia fala sobre teologia, sobre justiça social? E o que é que nós precisamos ensinar para a nossa igreja sobre justiça social? Quais são as frentes que a nossa igreja já tem feito na justiça social? E como é que nós podemos incentivar a nossa igreja a viver muito mais a justiça social? Para isso eu quero pensar num texto de Miqueias 6-8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Fazendo um pouco o panorama do livro de Miqueias, um profeta brilhante, bem bacana, que viveu num tempo 740, 690 anos antes de Cristo. E se a gente for ler o que ele vivia, a gente vai falar é extremamente atual. O que a gente sabe é que Miqueias ele era original de Morosete Gat, um vilarejo a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. O nome dele, Miqueias, é quem é semelhante a Jeová, e ele atuou, como eu disse, de 740 a 690 a.C., e ele foi profeta em 3 reinos diferentes, ou 3 reis diferentes. Primeiro, Jotão. Jotão foi um bom rei de Judá. Ele foi um rei bacana, que fez as coisas que o Senhor agrada. Depois de Jotão entrou Acás, talvez o pior rei de Israel, de Judá. Ele fez muito e trouxe para si muita desaprovação, trouxe o distanciamento do povo, trouxe outros erros, aprontou horrores, esse tal de Acás. E depois Ezequias foi talvez um dos melhores reis de Israel. Então, esse Miqueias, ele liderou o ofício de profeta durante esses 3 reis. Reis bons e um rei mau. Agora, a mensagem de Miqueias, ela alterna entre profecias de juízo e de desgraça, porque o povo estava vivendo períodos de um rei muito ruim, mas ao mesmo tempo, profecias de esperança e libertação. Ele trazia o peso da palavra, mas também a leveza da palavra, numa linguagem clara, direta e muitas vezes muito dura. Muito dura. Agora, ele tinha em mente alcançar 3 grupos distintos. Ele começa confrontando os 3 grupos, dizendo o seguinte: o primeiro grupo, contra os líderes religiosos. Ele critica a comercialização da espiritualidade. Miqueias 2:11 diz o seguinte: se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Ou seja, se esse profeta chegar dizendo coisas que vocês gostam, haverá prosperidade em vocês,
Eu pego o exame que traz o diagnóstico do teu câncer e eu rasgo. Eu profetizo que agora o seu sangue foi filtrado. Graças a Deus, o Conselho Tutelar agiu de forma brilhante essa semana, colocando esse adolescente no seu lugar, mandando estudar, cancelando as agendas, porque isso era uma insanidade. Insanidade. E o povo na época de Miqueias vivia muito parecido como o nosso povo, que um profeta como esse arrasta multidões. O segundo grupo era contra os dirigentes da nação, uma crítica à desigualdade social e corrupção. Em Miqueias 3, 1 e 2 ele diz: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça. Significa que não conheciam. Mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Vocês são corruptos, só pensam em vocês mesmos. Estão enriquecendo de forma ilícita à custa do povo. Estão arrancando a pele, a carne e os ossos, deixando esses caras totalmente à mercê. Prestem atenção, vocês deveriam conhecer a justiça, porque a justiça virá sobre vocês. Então, uma crítica severa aos dirigentes da nação, mas também ele faz uma crítica severa ao povo. Miqueias 6, 11 e 12, ele diz o seguinte: poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Os ricos que vivem entre vocês são violentos, mas o seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente. Ou seja, ele bate no povo como um todo. Ele bate nos líderes religiosos, ele bate nos líderes da nação, ele bate nos ricos e nos pobres. Ele bate em todo mundo. Ele chama todo mundo. E o conceito de Miqueias, o capítulo 6, é Deus chamando o povo para um tribunal de justiça, colocando o povo e ele como advogados de justiça e advogados de defesa, dizendo: vamos pleitear entre nós. Coloca o povo nessa condição, mas é o povo de forma integral. Porque é interessante isso. A visão tem que ser do povo integral, porque a justiça é para o povo todo, desde os seus líderes, sejam religiosos ou da nação, até os ricos e os pobres. Por quê? Porque quando a gente chega e diz, olha, o cara que é o patrão, o empreendedor, o empregador, deve pagar salários justos aos seus funcionários, deve dar jornadas direitas a esses funcionários, deve arcar não só com o cumprimento da lei, mas já que a gente é cristão, vive na lei, a gente também tem que amar a misericórdia e a compaixão. Como cristão, o nosso escopo é um pouco maior. Ok. Recentemente a gente pregou sobre isso, Caleb pregou sobre isso, e veio alguém e disse: essa é uma agenda política sua. Por quê? Porque você também tem que falar que o povo tem que trabalhar direito. Está trabalhando de home office? Está cumprindo as 8 horas ou não? Está mascarando o relógio de ponto? Liga o computador e vai assistir série? Liga o computador, dá entrada no sistema e vai tomar banho? Você tem que ser, e está certo. Porque a justiça é para o povo como um todo. Não é só para um grupo da elite, mas é o povo como um todo. Isso é justiça. E essa justiça a gente tem que pregar. Então, a gente olha para o texto e vê Miqueias descendo o porrete no povo todo. E o que é que ele fala? Ele vem no capítulo 6, verso 8, e diz o seguinte: ele mostrou a você, ó homem, ele Deus, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça,
ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O contexto histórico daqui é que esse versículo está inserido num processo judicial simbólico, né? Onde Deus chama o povo a prestar contas. Sentem aqui e me tragam o relatório. E não adianta mascarar relatório, porque eu sei a real. Me tragam o Excel. Quero ver. Miqueias, então, ele denuncia um povo religiosamente ativo, que ele era, mas moralmente corrompido. O povo tenta negociar com Deus por meio de ritos e sacrifícios, você pode ver no verso 6 e 7, mas Deus responde com uma exigência ética e relacional. Ele diz: não me interessa esses rituais religiosos que vocês estão fazendo, não. Não é isso. Eu quero ver a ética e o relacional de vocês. E aí ele diz: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Ele mostrou. Não há ignorância. É conhecido. Deus já revelou o que é bom para mim e para você. Nós sabemos o que é certo ou errado. Nós sabemos porque Deus revelou por meio da Torá, das leis, da Bíblia, de tudo aqui, dos seus profetas, da nossa consciência e em Jesus Cristo. Não tem como a gente fugir do que é bom, porque Deus já nos revelou. Ele deixou muito claro, disse: esta é a marca daquilo que eu sou. Jesus Cristo é o exemplo daquilo que ele é. E se nós queremos ser cristãos verdadeiros, a nossa imagem e semelhança é aquela de Cristo. Então, um negócio bem interessante, por exemplo, você pega a criação do mundo, Deus cria em 6 dias, e nos 6 primeiros dias ali ele está criando, dando forma, dando conteúdo, forma a todas as coisas, e na criação, segundo Romanos, Deus diz assim: eu imprimo na criação a minha divindade, eu imprimo na criação os meus atributos invisíveis e eu imprimo na criação o meu eterno poder. Quando você olha para a criação, você pode dizer: existe um Deus, porque a criação revela isso. Na criação, você pode ver a bondade, você pode ver a misericórdia, você pode ver o amor de Deus, você pode ver o poder criativo de Deus. Na criação, você vê o poder de Deus, o quanto ele é poderoso. Ok. Mas aí Deus diz: eu tenho isso impresso na criação, mas eu não tenho nada que seja a minha imagem e semelhança. Alguém que reflita integralmente aquilo que eu sou. E Deus nos cria para sermos isso. Deus nos cria para que estas coisas todas criadas por Deus estivessem debaixo daquilo que Ele é. O problema é que nós pecamos e aí a criação toda hoje está debaixo do pecado. Sofreu a justiça aplicada por causa do pecado, a morte. E cabe a mim e a você olhar para tudo isso e dizer: é responsabilidade nossa, sim. Porque sou salvo. Aplicar tudo isso. Você pega o texto de Tiago. Tiago traz um conceito interessante, dizendo: escuta, presta atenção. Você diz que você tem fé? Eu não preciso dizer que eu tenho fé. As minhas obras evidenciam a minha fé. Em nenhum momento ele estava dizendo que a salvação era pelas obras. Mas o que ele está dizendo é que a salvação pela fé, ela impulsiona o cristão a ser de fato alguém que vive essa justiça. Porque o texto de Tiago, ele é claro. Você viu alguém passando fome e frio, bate nas costas dele: vai em pressa que eu vou orar por você. Ele diz: isso é hipocrisia. Isso é fé porcaria nenhuma. Você não tem, de fato, uma fé salvadora, redentora. Porque a fé redentora vai te impulsionar para uma fé que promove justiça social. Você conhece porque Deus mostrou o que é bom. E é interessante, porque ele diz: ele mostrou a você, ó homem. O original do hebraico é Adam. É como quem colocasse o homem no seu lugar. Você pega Jó, né?
Jó era um homem íntegro, temente a Deus, e acreditava que essa integridade e essa temência a Deus era o que há na vida dele. Deus teve que trabalhar isso com ele. E foi trabalhando, ele perdeu tudo, pá, 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 pá. Lá para o capítulo 37 de Jó, ele começa a questionar um pouco a Deus por causa disso. Aí Deus chega no capítulo 38 e diz: espera aí, Jó, espera aí. A gente precisa colocar uma coisa na mesa agora. Quem é você e quem sou eu? O que você sabe e o que eu sei? Quem é o soberano? Você estava comigo, Jó, quando eu criei esse universo e o estendi como quem desdobra e estende um lençol, que peguei esses astros todos e fui colocando no seu devido lugar, de tal maneira que não houvesse conflito entre eles, aonde a gravidade de um chocasse com o outro e entrasse em colapso, mas eu coloquei exatamente nos lugares para funcionarem de forma perfeita como estão hoje. Você estava comigo, Jó? Você estava comigo, Jó, quando eu criei este planeta e eu estabeleci até aqui terra seca, daqui para cá água. Você estava comigo, Jó, quando isso aconteceu? Você estava comigo quando eu comecei a colocar as coisas nesses lugares, tanto na água como na terra? Você estava comigo, Jó? Você sabe o que é isso? Afinal de contas, quem é que sabe aqui na nossa relação? Quem é o soberano aqui na nossa relação? E Jó se rende dizendo: "É verdade, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Porque uma das coisas que a gente tem que entender é que a aplicação de justiça, ela parte do coração daquele que já revelou o que é justo. E em Cristo Jesus, ele revela toda a sua justiça. Uma justiça reconciliadora, que está reconciliando em si todas as coisas, não são parcialmente, todas as coisas. Toda a criação está sendo reconciliada em Cristo, por causa da justiça. Portanto, ele está dizendo: escuta, eu já revelei o que é certo, o que é bom, porque eu sou eu, e revelei para você porque você é você. É desse caminho que tem que fluir. É esse o circuito, essa é a direção. Portanto, presta atenção. O que é revelado, já está aí nas suas mãos. E ele continua dizendo, e não é só isso. E o que o Senhor exige? Exige significa buscar, requerer, demandar. Olha, eu não só revelei isso, como eu, Deus, o Senhor dos Exércitos, estou dizendo para você que isso é o que eu quero. É a expectativa que eu tenho. É o que eu vou buscar, requerer. Portanto, Deus não está nos sugerindo um padrão bacana, mas Ele está reivindicando a fidelidade ética. Que aquele que é cristão, de fato, aquele que o segue de fato, aquele que entendeu a justiça redentora, é aquele que vive, de fato, o complemento inteiro da justiça. Porque é isso que ele espera. Uma vida ética. O cara que teve a carteira cassada não dirige. O cara que vendeu um terreno o declara no valor certo. O cara que é empreendedor e empregador, ele vai trabalhar, trabalhando de fato com as horas certas, pagando tudo direitinho e até mais se for preciso. O cara que é funcionário vai viver de acordo com aquilo que foi contratado. E até mais se for preciso. Porque esse é o padrão. E isso que ele está esperando. Isso é o que ele está esperando. Então, ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Exigir reflete o pacto. Deus tem direito de requerer conduta do seu povo. Deus tem direito de requerer a conduta do seu povo. Aquele que segue a Deus paga o preço da justiça. Porque Deus exige. E o texto continua dizendo, o que é que ele exige e o que é que ele revelou? Primeiro, que pratique a justiça. Presta atenção, é algo ativo, né? Refere-se à ação de praticar. Não é algo passivo, que eu espero a justiça ser feita. Eu sou agente da ação da justiça.
O que é correto, reto, justo e especialmente no trato com seu próximo inclui a defesa do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, a aplicação imparcial da lei, a honestidade nos negócios e relações, é essa justiça ativa, não apenas evitar a injustiça, mas produzir o bem socialmente justo. É isso que ele exige. Essa é a expectativa dele. Ame a fidelidade. Fidelidade, ela pode ser trabalhada também por lealdade, compaixão, misericórdia. Tem algumas versões que descreve ame a misericórdia. Ame. Ame. Não é simplesmente achar interessante. Eu pratico a justiça e eu amo a fidelidade, eu amo a lealdade, eu amo a misericórdia. É o que eu falei. Eu tenho prazer em fazer além do que a justiça está mandando, porque eu amo a misericórdia. Eu gosto de ofertar ao além, não é simplesmente passar o basiquinho. Escuta, fulano, você está passando necessidade? Está aqui uma cestinha basiquinha para você. Não, é repartir o pão que é nosso, que nos foi dado hoje, de acordo com a oração que fizemos, ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão que é nosso nos dai hoje. Eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa exigência da parte de Deus. Ele continua, e ande humildemente com o seu Deus. Andar é o modo de vida, é a maneira de caminhar constante com Deus. É o Salmo 1, bem-aventurado, mais uma vez, feliz, feliz pra caramba, felizão. É aquele que não anda para e senta. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É o cara que não tem este padrão, mas tem aquele padrão. É o cara que não vive de acordo com o ímpio, mas é o cara que vive de acordo com o padrão de Deus, a palavra de Deus, a sua lei, onde ele medita dia e de noite. Esse é o padrão do cara. Esse é o prazer do cara. Essa é a realização dele. Porque ele foi alcançado por Cristo em justiça. O prazer dele é continuar comunicando e vivendo e praticando a justiça. Da mesma forma como foi excedente a justiça de Deus para conosco. Porque ele não só nos deu perdão do pecado, mas ele nos adotou como filhos, suprindo todas as nossas necessidades, nos dando uma cara nova, mas também nos dando uma realidade nova. Porque esse é o nosso Deus. Então ele diz, andem humildemente com o seu Deus. É uma vida vivida em aliança pessoal com Deus. E não é apenas uma observância religiosa externa. Porque muitos têm definido que essa observância religiosa externa, inclusive a prática de justiça social, é o que de fato importa e salva. São ideologias. Não. Isso é natural daquele que foi salvo, daquele que anda com Deus, daquele que experimenta Deus, de fato. É natural. Então, quando a gente fala de justiça, a gente fala de justiça nas 4 frentes. Mas não dá para falar das justiças sem tocar na justiça social. E essa não é uma pauta ideológica, é uma pauta teológica. Se a ideologia furtou, dane-se. O que nós vamos fazer é ensinar o que a Bíblia diz a respeito de justiça. Por isso, justiça social é o reflexo visível da graça de Deus nos nossos relacionamentos com os outros. E eu quero concluir da seguinte maneira. Eu não vou falar. Nas próximas semanas, a gente vai trazer
alguns vídeos que mostram o que a gente tem praticado de justiça social por intermédio da Ibaviva nas comunidades onde nós estamos inseridos e além dessas comunidades. Hoje, nós vamos falar de um projeto que estamos envolvidos, chama Projeto Bonecas. Esse projeto, ele tem senhoras e um senhor da nossa igreja, todas as quartas-feiras, passam o dia inteiro aqui na nossa igreja, confeccionando bonecas. Essas bonecas, elas têm um propósito, elas têm toda uma construção por trás delas, porque elas servem para que aquela criança vulnerável, ela possa comunicar algum tipo de abuso que ela vem sofrendo. E a boneca ajuda isso. São bonecas que a gente tem distribuído no Brasil e fora do Brasil. É um projeto que a nossa igreja está envolvida, mas ele não é só exclusivo da nossa igreja. E digo mais, além de todo esse trabalho, a gente tem trazido para a nossa igreja pessoas da terceira idade que estavam sem significado na vida, em caso parada, não fazendo relativamente muitas coisas, e vêm às quartas-feiras para a nossa igreja e encontraram um propósito de vida. Porque os 60 a mais, para nós, eles são importantes pra caramba. Então veja o testemunho desse pessoal todo aí.